Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas. Neste momento, iremos aí estudar as terapias utilizando sangue, como o próprio nome aí sugere, hemoterapia, utilizada aí nos bancos de sangue, no caso nosso, o Hemop. Então, como eu já citei, a hemoterapia é quando a gente utiliza o sangue como forma de tratamento, seja para algum distúrbio que esse paciente tenha de forma hereditária, ou seja, uma necessidade momentânea desse paciente, como no caso de cirurgias, acidentes, ou até algumas anemias aí que são temporárias. Então, a hemoterapia é um emprego terapêutico desse sangue que pode ser transfundido com seus componentes, os hemocomponentes, e com seus derivados, os hemoderivados. Vamos entender o que eu quero dizer com essa citação. Eu posso utilizar esse sangue, transfundir esse sangue de forma fracionada, ou seja, só o que o paciente necessita. Antigamente, as transfusões eram feitas de sangue total, ou seja, o paciente precisava só de plaqueta, tomava a bolsa inteira, que teria ali leucócitos, plaquetas, hemácias, plasma. Então, o sangue era transfundido por completo, sangue total. Com os avanços da ciência e os estudos realizados, foi visto que as chances de ter reação desfavorável, reação transfusional, pós-transfusional desfavorável, ou seja, aquela que poderia levar até a morte do paciente, era mais comum quando se transfundia sangue total. E quando se transfundia só os hemocomponentes, essa transfusão era mais segura. Então, o nosso sangue, como a gente já estudou, ele tem uma composição. Temos ali os elementos figurados e temos a porção líquida. Então, pode ser transfundido isso separadamente. Ou seja, o paciente tem distúrbios ali, tem baixa de plaquetas, então ele pode receber na transfusão só plaquetas. O paciente tem uma anemia aí, por exemplo, a anemia hemolítica, onde há destruição aí dessas hemácias, ele pode receber só hemácias. O paciente tem um acidente ou fez alguma cirurgia e necessite aí receber hemácias, recebe só hemácias. O paciente tem déficit na imunidade, paciente precisa receber leucócitos, transfunde apenas leucócitos. E assim por diante. A gente tem também no mercado a utilização de componentes do sangue como base para se fazer medicações, como base para tratamentos. Então, aí a gente chama esses componentes de hemoderivados. Por quê? São produtos feitos utilizando como matéria-prima sangue. Porém, não são os hemocomponentes. Essa matéria-prima faz parte do sangue, porém nem é elemento figurado, nem esses outros elementos que compõem o sangue. Então, são produtos industrializados que foram feitos através de alguma composição desse sangue. Então, eu tenho os hemocomponentes, que encontramos aí no sangue total, que é o concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado, o concentrado de plaquetas e o concentrado de leucócitos. Como hemoderivados, eu posso citar aí a albumina, as imunoglobulinas, fatores de coagulação. Alguns pacientes eles têm déficit de fator de coagulação, então pode ser empregado tratamento com esses hemoderivados. A hemoterapia é realizada, com sangue que foi obtido pelo ato altruísta e voluntário da doação, ou seja, aquela pessoa se voluntariou, teve essa vontade, sem ter vantagem nenhuma com isso, apenas a vantagem do bem-estar de ajudar o próximo, isso é ser altruísta, Então, essa pessoa, esse indivíduo teve esse coração bom, teve essa consciência de que devia ajudar o seu semelhante. Então, por um
um ato altruísta, ou seja, de vontade própria, e pensando no bem-estar geral, né, dos irmãos, né, dos indivíduos da mesma espécie, ou seja, da comunidade em geral e do próximo, né? Então ele faz o ato de doar esse sangue. Em alguns países a doação de sangue pode ser paga, né? O doador recebe por essa doação. Porém aqui é, é voluntária essa doação, não se deve receber pela doação de sangue. Podendo ser transfundido, né, esse sangue com seus hemocomponentes e hemoderivados, como vimos, sendo ambos produtos distintos, perdão, gerados a partir do serviço de hemoterapia. Então, lá o hemop, no caso nosso, vai receber esse sangue e vai fazer a separação desse sangue, para termos aí os hemocomponentes, cada um em uma bolsa, né? Então, eu posso fazer um paciente só que doe, um doador só, ele gera 4 bolsas, porque aqueles 450 ml de sangue doados em uma bolsa vai ser separado em hemocomponentes. Então, quando fizer toda a separação, eu poderia ajudar 4 pessoas diferentes com uma doação apenas. E ainda, o que não se utiliza nas terapias segue para a confecção aí pela indústria dos hemoderivados, certo? Possibilitando aí a terapia e salvar a vida de várias pessoas. Então, temos aí uma política, né, nacional de doação de sangue e hemocomponentes. Essa política ela é vinculada com o SUS, o Sistema Único de Saúde, por isso que ela é gratuita e ela segue as diretrizes do SUS. Então, a hemoterapia ela é vinculada ao SUS e à Lei 10.205 de 2001 da Constituição Federal. Então, a doação de sangue ela é a doação de sangue e a utilização desse sangue ela é protegida por lei. Perdão. E ela segue aí as diretrizes do SUS, que são regionalização e hierarquização, ou seja, eu terei aí o hemop, que tem também uma hierarquia. Eu tenho os hemocentros locais e tenho os hemocentros centrais. Resolubilidade, descentralização, ou seja, cada hemop vai ter aí condições, né? Cada hemocentro terá condições de atender a população e de forma descentralizada, porque em cada grande região eu terei um hemocentro para abrigar aquela população e das cidades vizinhas, aquela microrregião. Participação do cidadão, porque eu terei aí o ato de fazer essa doação e de propagar, né, que as pessoas doem sangue, propagar aí, esse ato, né, e acabar encorajando as pessoas a fazer essa doação. Complementariedade, perdão, do setor privado. O que quer dizer isso? O SUS ele pode complementar esse tratamento com o setor privado caso haja necessidade. A hemoterapia, desde a coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação desse sangue, dos componentes e hemocomponentes, é realizado apenas em instituições que sejam adequadas para isso, no caso, os hemocentros. E temos aí, como uma forma de homenagem, o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é 14 de junho. Então, quando se faz uma doação de sangue, esse sangue vai ser passado para pessoas que estão debilitadas, que estão em tratamento. Então, esse sangue ele tem que ser perfeito, esse sangue tem que ser isento de doenças, para que essa pessoa não seja prejudicada ao receber esse sangue. Então, é feito todo um cuidado aí, toda uma bateria de exames para a gente ter certeza de que esse sangue é apto, de que esse sangue está bom para ser transplantado para esse paciente. Então, fazemos aí os testes imunohematológicos.
Temos testes como a classificação ou tipagem de sistema ABO e RH, pesquisa de DEFRA quando necessário, para que a gente avalie aí o tipo sanguíneo dessa pessoa, confirme esse tipo sanguíneo, para evitar aí erros transfusionais. E realizamos também o teste de combis direto, a prova de compatibilidade e reclassificação de ABO-RH do doador e do receptor, no momento que vai ser realizada essa transfusão. Por que fazer essa reclassificação e essa prova de compatibilidade se já fizemos aí todos esses outros? Prova para sensibilidade, ver se esse paciente já teve alguma sensibilização antes, prova para classificar o sistema dele ABO-RH, né? Prova para ter certeza do sistema RH dele. Se já fizemos tudo isso, por que fazer novamente? Para eliminar falhas humanas. Então, uma etiqueta pode ser colocada errada em uma bolsa, identificando esse tipo de sangue como, por exemplo, A ele sendo B. Então, para eliminar essa falha humana, a gente reclassifica no momento que vai fazer a transfusão para ter certeza de que aquela bolsa contém realmente aquele tipo sanguíneo, certo? Além de realizar esses testes, realizamos outros testes que vamos conhecer aí mais no decorrer dessa aula. Então, a transfusão é uma terapia que é um processo que, para indicação, precisa ter uma administração correta e respeitar todas as técnicas preconizadas. O que eu quero dizer com isso? Que uma transfusão é algo sério e que só vai ser realizado se realmente for necessário, se a vida do paciente depender dessa situação. Então, é que vai ser transfundido. Por quê? Podem ter aí várias reações desfavoráveis pós-transfusional, mesmo de pacientes que têm o mesmo tipo sanguíneo. Então, é imprevisível essa reação. A gente não pode prever se vai dar tudo certo ou não. A gente tem uma margem de segurança, mas a gente não pode prever, porque cada organismo reage de uma forma. Então, a terapia transfusional só é empregada se realmente for extremamente necessária. Envolve risco, né, de ocorrência de acidentes transfusionais e ela pode representar a única maneira de salvar a vida dessa pessoa. Quais são as considerações que deve se fazer em uma transfusão? Transfundir apenas os componentes necessários, como eu já falei. Pode ser feita de isogrupo, ou seja, isogrupo ou heterogrupos, ou seja, pessoas de mesmo tipo sanguíneo, ou pode ser feito com tipos sanguíneos diferentes do seu. Porém, isso aí tem toda uma análise, tem todo um risco e tem uma quantidade de bolsas que deve ser transfundida quando é de grupos diferentes, certo? Outra coisa, esse paciente que recebeu um tipo sanguíneo diferente do seu estará sensibilizado para o resto da vida, não podendo jamais, em outro momento, fazer esse mesmo tipo de transfusão, certo? Os tipos de transfusão, como a gente classifica as transfusões? Eu tenho aquela transfusão que ela é programada, ou seja, eu tenho o dia e a hora para ela acontecer, então o Hemop foi avisado com antecedência, preparou esse material. Às vezes ela é feito esse pedido quando o médico vai fazer uma cirurgia e ele pede para ter uma segurança. Se o paciente precisar, ele já tem. Então, é uma transfusão programada, pode ter ela não urgente, ou seja, que é dentro de 24 horas, então o paciente tem que receber sangue até 24 horas. Ela pode ser urgente quando esse paciente só tem ali 3 horas no máximo para receber esse sangue, e ela é de extrema urgência quando ela tem que ser feita de imediato, sem espera nenhuma, porque põe a vida desse paciente em risco. E temos aí os tipos de doadores. Temos os doadores espontâneos, que são aqueles que procuram Hemop para doar para qualquer pessoa que necessitar. Temos os doadores de reposição, que é quando alguém pede, isso acontece muito agora com o WhatsApp, a gente sempre recebe aí mensagens pedindo para fazer doação para fulano, doação para uma pessoa específica. Isso são doações de reposição.
porque o Hemop fornece esse sangue, porém se ele for utilizado sempre, o Hemop pede que a família procure repor esse sangue para que não venha faltar ao Hemop e deixe de ser empregado aí para outra pessoa também. Então, são doadores de reposição que vão lá no Hemop doar para uma pessoa específica. Temos doadores autólogos, que são aqueles que doam para si mesmo. Sim, é possível se fazer isso. E é muito interessante que seja feito porque você vai eliminar riscos aí, né, de reações transfusionais, porque você vai estar recebendo seu próprio sangue. Então, como isso é feito? Quando você sabe que vai fazer uma cirurgia, você pode procurar aí o Hemop com a requisição do seu médico, informar que vai fazer uma cirurgia daqui a 2, 3 meses e quer doar seu próprio sangue e que esse sangue seja doado para ser utilizado em você. Então, o Hemop te faz toda uma preparação. Quando está perto dessa cirurgia, você vai lá, faz a doação, o Hemop vai guardar esse sangue refrigerado ou congelado, seja o componente que você vai precisar. O Hemop vai guardar esse sangue para você e o médico vai solicitar no momento da cirurgia. Então, você está doando para si mesmo. O que é necessário? Os pré-requisitos para uma doação de sangue. Tem entre 18 e 67 anos. Doadores menores que essa idade ou maiores que essa idade podem doar? Podem. Porém, isso terá que ser programado, terá que ser avaliado pelo médico e terá que o paciente ter condições para isso. Então, tem todo um preparo, né? No caso aí de pacientes, de doadores que sejam menores que 18 anos, os seus responsáveis também têm que autorizar. Tem que ter um peso aí igual ou maior do que 50 quilos, ter pelo menos 6 horas de sono na noite antecedente à doação, não pode utilizar bebida alcoólica, o ideal é que não se alimente de comidas extravagantes, para evitar aí que esse sangue tenha alguma interferência, né? A gente tem que assegurar que esse sangue seja muito bem-vindo e que esse paciente vai ficar bem pós-doação. Tem que apresentar um documento com foto, que pode ser a habilitação ao RG ou a carteira de trabalho. Exceções aí, como eu falei, doadores abaixo dos 16 e acima dos 68 podem fazer essa doação, porém, ela tem que ser favorável, né? E não pode apresentar riscos a essa pessoa e tem que ter uma justificativa para isso. No caso, os 60, eu esqueci lá, eu esqueci de falar lá na idade, que é 18 anos, 67 anos, 11 meses e 29 dias. Sim, tem que ser assim, certo? Classificação para os doadores. Qualificações para doadores. O que é que se espera de um doador? Que ele tenha responsabilidade, né? Se ele está fazendo aquele ato altruísta, bondoso de doar aquele sangue, que ele tenha responsabilidade de doar um sangue bom. Então, ele tem que ser uma pessoa saudável, ele tem que cuidar de si mesmo, para que esse sangue realmente venha favorecer a pessoa que vai estar recebendo esse sangue. Então, não ser tóxico, dependente, ou seja, não utilizar drogas, nem medicações tóxicas, ter um bom estado físico e emocional, ter uma boa qualidade na vida sexual, ou seja, realizar o sexo seguro para que evite aí riscos de contaminação. Ter uma boa alimentação, né, e bons hábitos de vida, não é obrigatório, porém é um bom hábito, né? Ter esses hábitos de vida para que esse sangue venha aí com colesterol adequado, com glicemia adequada, ter uma alimentação leve, no momento que for fazer a doação, evitar alérgenos, né? Evitar alimentos que causem alergias, tanto ao paciente como a quem vai, ao doador como ao receptor. Impedimentos temporários. Algumas situações acontecem e esse doador pode ficar temporariamente impedido aí de doar esse sangue. Porém, impedimentos temporários, como o nome já diz, depois você vai poder voltar
a doar em outro momento, quando tiver já sadio. Então, quando se está com resfriado, esperar de 7 a 15 dias, no caso agora para suspeitas, né, de Covid, e pacientes positivos para Covid tem que esperar em um tempo bem maior para fazer essa doação. Vamos ter que esperar aí toda a janela imunológica e o desaparecimento aí de todos os sintomas. Em gravidez, pode estar apta, a grávida, né, pós ter esse bebê, ela está apta aí, se for um parto normal, 90 dias depois de dar à luz. Se for uma cesariana, 180 dias após o parto. Se amamenta, ela vai estar apta a doar um ano após o parto. Não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antecedentes à doação. Quem fizer tatuagem ou maquiagem definitiva tem um ano aí para poder voltar a doar. Antes eram 2 anos, há um tempo atrás foi reduzido aí para 1 ano. Os riscos de doenças sexualmente transmissíveis, se o paciente teve algum contato com tem alguma suspeita, né, de que tem alguma doença sexualmente transmissível, ele só vai estar apto pós-tratamento e 1 ano depois. Para algumas doenças, outras ele vai ficar impedido de doar. Pacientes que fizerem endoscopia, colonoscopia, rinoscopia, tem que esperar um prazo de 6 meses para doar. Pacientes que fizeram extração dentária ou canal, 7 dias. Cirurgias odontológicas com anestesia geral, 4 semanas. Acupuntura descartável, 24 horas. Se for a acupuntura sem ser descartável, aí são 12 meses, certo? Porque seria aí o mesmo procedimento de uma tatuagem, né? É o mesmo risco de uma tatuagem. Quem tomou vacina contra a gripe, esperar 48 horas, cataporas ou herpes, doador que teve catapora ou herpes, pós o tratamento, ele refaz os exames, né, no caso da herpes, para ver se está tudo ok, e 6 meses após ele pode fazer essa doação. Impedimentos definitivos, ou seja, com esses aqui o paciente nunca mais vai poder fazer doação. Quem teve hepatites, quem tem, né, AIDS ou HIV, quem tem HTLV 1 e 2 ou doenças associadas, doença de Chagas, malária, tuberculose, calazar, que é a leishmaniose visceral, esquistossomose, brucelose, enxertos de dura mater, ou seja, aí na caixa craniana, câncer, problemas de saúde sérios nos pulmões, rins, fígado, coração ou distúrbios de coagulação, pacientes diabéticos que fazem uso de insulina, provavelmente não vão poder doar aí. Os que não fazem uso de insulina, se tiver tudo ok, pode ser feita a doação. Pacientes transplantados também não podem doar, e o uso de drogas ilícitas, obviamente, não podem também doar. Quais são os procedimentos para uma doação? Se inicia ali na triagem clínica, onde tem aquela conversa, ou para ter aquela conversa e o paciente ou assinar a fichazinha, né, preencher o formulário, né, e o termo de consentimento de que ele é um doador voluntário, que está ali de altruísta. Deve ser aferida a pressão e a temperatura desse paciente, desse doador. Deve-se coletar 450 ml de sangue, mais os tubos para se fazer os exames que são necessários. Fora os exames para tipagem sanguínea, né, a BORH e sensibilização, temos aí testes sorológicos, né, como a hepatite B e C, doenças de Chagas, sífilis, HIV e HTLV. Esses procedimentos são repetidos também no momento da doação. No momento da transfusão, perdão. É feito na doação e é feito no momento da transfusão. Cuidados pós-doação. Esse paciente foi retirado dele um volume, né, de sangue, 450 ml de sangue. Esse sangue não vai fazer mal, esse sangue que foi retirado não vai fazer mal a esse paciente, porque a medula dele vai sentir essa falta e vai produzir
em excesso aí para suprir esse sangue que foi tirado. Então, ele vai fazer uma renovação do seu sangue. Porém, vai ser tirado dele um volume líquido, né? E isso pode fazer, se não tiver os cuidados, esse paciente pode ter um mal súbito, pode ter ali um mal súbito não, perdão, ele pode ter um mal-estar momentâneo, né? Então, deve-se ter alguns cuidados ali. E também, essa veia vai estar lesionada, né, digamos assim, porque toda vez que a gente punciona, a gente lesiona. E a gente tem que ter certeza de que a coagulação fez a parte dela e de que esse paciente não vai voltar a sangrar quando sair do hemocentro. Então, ele tem que permanecer no local do hemocentro, né, se alimentar. Ele tem que esperar pelo menos 15 minutos após a doação, não pode fumar até 2 horas, se possível deve ir acompanhado, deve ingerir líquidos saudáveis para repor o que foi retirado, deve evitar atividade física vigorosa por até 12 horas, deve evitar utilizar o braço onde foi feita a doação, onde foi feita a punção, respeitar o intervalo aí entre as doações de 2 a 3 meses para homens e de 3 a 4 meses para mulheres. Se esse paciente tiver um sangue muito raro e o hemocentro precisar dele antes desse prazo, então o hemocentro entra em contato, ele faz uso de uma medicação para acelerar essa reposição e ele pode fazer a doação novamente. Sim, outra questão. Tudo é importante na hora de se relatar ao HEMOP qualquer acontecido que possa vir prejudicar esse sangue. Então, o doador deve informar tudo, né, de boa fé ao HEMOP, para que eles saibam já o que esperar desse sangue. Temos aí o método convencional de doação, que é aquele que todo mundo conhece, onde a gente deita lá na cadeirinha, né? E esse sangue é retirado e vai direto para uma bolsa, e essa bolsa fica em constante movimento para homogeneizar esse sangue, porque nessa bolsa vão ter anticoagulantes, né, e vão ter ali aditivos que vão manter a integridade desse sangue, para que ele esteja apto, né, para ser transfundido. E temos aí o método mais recente, que é a aferese. Nesse método, só é retirado do doador o que é necessário, o que o HEMOP precisa ou que o paciente que vai receber essa transfusão vai precisar. Então, vamos fazer uma comparação. No método tradicional, se tira o sangue total, né? Uma bolsa de 450 ml de sangue total. Depois, essa bolsa vai ser fracionada, né, para os componentes ali e vão se fazer outras bolsas dela, né? Já na aferese, o paciente vai sentar ao lado da máquina de aferese, o sangue desse paciente vai sair dele, vai passar pela máquina, a máquina vai fazer a separação do que foi programado nela e o resto do sangue volta para o doador. O que foi necessário, né, retirar dele, vai ser transfundido para o paciente. Então, só é retirado o que o HEMOP vai precisar. Porém, tem algumas complicações que podem acontecer, porque em alguns casos o doador, como esse sangue passa pela máquina e volta, ele volta já com alguns componentes, né, que foram colocados ali para manter esse sangue fluido. Então, algumas pessoas têm alergia, né, a esse tipo de a esse tipo de doação, perdão. Então, temos aí o processamento tradicional, onde o sangue é centrifugado, é separado, rotulado e armazenado, certo? Para ser feito isso, é necessário aí, quando se coleta esse sangue, um repouso de 1 hora, para que possa ser feita aí a separação desses hemocomponentes, exceto as plaquetas, e 2 horas, quando a gente precisa aí de hemocomponentes com desagregação de plaquetas, separar as plaquetas. A referência é o horário de término da coleta. Então, pós-coleta, 1 hora ou 2 horas pós-coleta. Em temperatura ambiente,
que pode ser aí de 22 graus Celsius com 2 para mais ou 2 para menos. Tá, a validade dessa bolsa, dentro dela tem impregnado anticoagulantes e alguns compostos, como tem aí no quadro, né, alguns aditivos que vão manter a integridade dessas células, para que elas estejam em perfeito estado e durem aí o tempo de armazenamento, né? Então, essa bolsa tem que estar válida, tem que ser de boa qualidade, tem que estar com anticoagulantes de forma correta, tem que ser totalmente estéril, tanto que o processo de separação ele é feito de forma fechada, uma bolsa, então tem uma bolsa e junto a ela tem umas mangueirinhas conectadas a ela com outras bolsas, que a gente chama de bolsas satélite. É nelas que vai ser feita a separação, para que seja tudo num sistema fechado e tenha aí uma esterilidade satisfatória. Essa estabilidade do plástico e a qualidade do plástico da bolsa também é importantíssimo. Aqui eu tenho algumas siglas para os aditivos que podem ser utilizados nessas bolsas. Citrato, né, que é um anticoagulante, ácido cítrico e dextrose. É uma bolsa que contenha esses aditivos, ela dura 21 dias. Citrato, fosfato e dextrose também 21 dias. Citrato, fosfato, dextrose e adenina 35 dias. O SAG, o manitol e o adesol até 42 dias. Essas bolsas pós-doação devem ser, né, processadas e depois de prontas elas têm que ficar refrigeradas em geladeiras e câmeras frias, né, com sensores indicando na porta a temperatura, com gerador caso ocorra queda de energia, com alarme, né, visual e sonoro, e com todas as prateleiras identificadas e cada bolsa identificada por grupo sanguíneo e fator RH e hemocomponente. Aqui eu tenho o plasma fresco congelado. Aqui, ó, eu tenho o plasma sendo armazenado. Aqui é assim que fica nas câmeras frias. Aqui eu tenho uma centrífuga própria para centrifugar as bolsas, para a gente poder fazer a separação dos hemocomponentes. Aqui tem o plasma fresco congelado e o plasma fresco congelado de 24 horas. A diferença é o tempo de congelamento, né, e o tempo de separação desse plasma. A temperatura é a mesma e a duração também é a mesma. Aqui eu tenho um painel, né, mostrando a compatibilidade de sistema BO e RH para a transfusão de concentrado de hemácia. Esse CHI é para concentrado de hemácia, onde temos aqui o tipo O, né, como doador universal, que doa para todos os outros, e o AB como um doador universal de hemácia, um receptor universal de hemácia. Então, o O é o doador e o AB é o receptor. Então, uma pessoa, né, um paciente que tem o tipo sanguíneo O positivo, ele vai poder receber de O positivo e O negativo, né? O paciente A positivo, ele vai poder receber do seu próprio tipo sanguíneo, tanto positivo quanto negativo. O tipo B da mesma maneira, B positivo e B negativo. O tipo AB positivo, ele vai poder receber de outro AB, tanto positivo como negativo, como pode receber só de A, só de B e também de O negativo. O positivo e B, eu repeti, foi... não, tá trocado aqui, né? O e B, positivo e negativo. Então, paciente O negativo, ele só pode receber de O negativo. Paciente A negativo só recebe de A negativo. B negativo só dele e AB recebe do tipo A, B, AB negativo e O negativo. Em casos de urgência, né, é possível se transfundir aí um tipo sanguíneo diferente, geralmente é utilizado o tipo O para o paciente caso não tenha o tipo sanguíneo dele. Muito obrigada a todos e um bom estudo.